Agora sim. Agora eu Tudo tô te tranquilo? vendo ao vivo e a cores. Prazer estar aqui com você hoje, cara. Muito Prazer é todo bom. meu, Alberto. Obrigado pelo convite. Opa, deixa eu só fazer uma introduçãozinha aqui da live, depois a gente já começa, tá certo? Beleza, manda abraço. Bom, a gente está aqui no Instagram e se por acaso fechar, algumas lives têm passado de 1 hora, sem muito problema, o Instagram está deixando agora, mas tem umas vezes que ele fecha. Se porventura a gente estiver no meio de alguma coisa, respondendo uma pergunta e o Instagram inventar de fechar, a gente volta e finaliza para não ficar nada em aberto. Qualquer outra informação, se a gente estiver discutindo aqui na nossa conversa, aparecer link, material, qualquer coisa assim, logo depois da live eu deixo tudo disponível lá no canal Telegram da Tech Social. No Telegram você acha Tech Social com @tech_social, certo? A gente está fazendo esse ciclo de lives, hoje é a 9ª live, tá certo? Para tratar de dois assuntos. Primeiro, existe uma caverna e a gente precisa sair dela. E segundo, por que a gente precisa sair dessa caverna? Aí, no final desse ciclo, na próxima terça-feira, dia 10/11, estaremos aqui com uma masterclass mostrando como a gente sai dessa caverna, ok? Então, hoje a gente vai conversar com o médico intensivista Eduardo Queiroz e olha, se tem alguém que entende de mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, é um intensivista. Né? Então, para explicar um pouquinho melhor, Eduardo, o que é o intensivista e conta aí um pouquinho da tua história e eu queria que nessa história você contextualizasse como é que você chegou nessa parte do intensivista e queria já deixar aqui o meu orgulho de estar falando com alguém que esteve aí na linha de frente nesse combate com a Covid, porque foi um grande problema e a gente agora está de cara com uma segunda onda, não se sabe ainda como é que a gente vai encarar essa, mas dentro da UTI deve ter sido um negócio pesado. Então, assim, cara, você é um dos heróis que mantém a nossa sociedade junta. Queria te parabenizar por isso e que você explicasse um pouquinho para o pessoal essa questão do intensivismo e como é a tua carreira, como é a tua história. Beleza. Obrigado, Alberto, primeiro pelo convite, né? Essa questão da pandemia a gente pode conversar um pouquinho depois, mas realmente tem sido ainda, né? Momentos ainda de muita dificuldade, muito aprendizado, e espero que pelo menos a segunda onda seja um pouquinho mais branda do que a primeira. Em relação, assim, à minha história na medicina intensiva, me formei aqui na UFRN, eu sou médico formado pela UFRN, me formei em 2011, e já ali no meio da faculdade, 7º, 8º período, comecei a me interessar pelo mundo da medicina intensiva. Apesar a medicina como profissão já é uma profissão relativamente antiga, mas a medicina intensiva em si não, né? A medicina intensiva, na verdade, foi criada, a gente pode atribuir, na verdade, a uma enfermeira, né, na Guerra da Crimeia, né? Então, ela simplesmente percebeu que juntando ali pacientes mais graves num setor e não deixado espalhado ali por várias enfermarias, isso melhorava o monitoramento e conseguia identificar aqueles pacientes que estavam se agravando. E isso é o primórdio da medicina intensiva, né, das UTIs. Lá para cá a gente evoluiu muito. Como especialidade reconhecida com residência médica só de 2002, né? Então é muito recente ainda, e até por essa característica a gente ainda tem muito a evoluir enquanto especialidade. E me chamou a atenção ali no volta de 2008, 2009, já comecei a ter o primeiro contato através de alguns estágios na faculdade, e realmente foi ganhando meu coração, digamos assim. Era uma especialidade que eu conseguia me ver fazendo ali durante muito tempo. Para entrar na medicina intensiva, a gente precisa fazer uma outra especialidade antes. Então, existem algumas portas de entrada e aí para isso eu precisei fazer uma residência de clínica médica, então foram mais 2 anos, que também eu fiz aqui no Hospital Universitário daqui, o Onofre Lopes. E depois disso eu optei por sair, fui para Fortaleza, passei mais 2 anos lá em Fortaleza, e aí acabei retornando para cá em 2016 e estou trabalhando em UTIs aqui em Natal desde 2016, né? A gente já começou a identificar ali
no meio da residência de medicina intensiva, já comecei a perceber uma das coisas que a gente vai conversar aqui, que talvez a gente provavelmente não é suficiente para aquilo que é quando a gente vai para a prática mesmo do dia a dia, parece que está faltando alguma coisa, né? Exato. E até vendo outras lives tuas, fiquei um pouco mais tranquilo que isso não acontece só na medicina, acontece em todas as profissões, né? Todas elas. Pois é. E já lá na residência de medicina intensiva, eu comecei a perceber, aqui em Natal a gente não tinha na época a residência de medicina intensiva, hoje a gente já tem no hospital universitário, mas a gente não tinha na época, e até o número de profissionais com especialidade, com residência aqui na cidade era muito baixo, né? Ainda é muito baixo, né? Pra você ter ideia, a maioria dos profissionais hoje que trabalham em UTI, médicos, eles não têm formação específica em terapia intensiva. São cardiologistas, são nefrologistas, pneumologistas, mas que não têm formação específica em terapia intensiva, com formação em terapia intensiva. E isso eu comecei ali quando eu estava no meio da residência, de poxa, há uma chance grande de ser necessário que quando eu retornasse a Natal, fosse preciso que eu coordenasse alguma UTI. E eu nunca tinha coordenado nada, né? E aí eu ia ter que coordenar pessoas, equipe de enfermagem, técnicos, fisioterapeutas, médicos. E aí aquilo eu me vi numa situação que não era mais só agora o lado técnico de saber o que fazer com o paciente, mas sim interagir com outras pessoas, e não só para discutir um caso, mas interagir para entender por que aquela pessoa está com dificuldade para chegar no horário no plantão, por que aquela pessoa está com dificuldade para resolver aquilo que ela sabe resolver tecnicamente, mas por um motivo ou por outro não conseguiu, não faz. E já durante a minha residência eu comecei a procurar alguma coisa relacionada à gestão. Gestão em UTI, gestão de pessoas também. E aí fiz alguns estágios optativos, aquilo para mim não foi suficiente. Procurei uma oportunidade de fazer estágio fora, cheguei aí para a Inglaterra, passei um mês lá logo depois que eu terminei a residência. Fui com o intuito até mais de conhecer um pouco o lado técnico, né? E quando cheguei lá, na verdade, eles fazem a mesma coisa que a gente faz do ponto de vista que eles fazem o que está no livro, eles fazem o que tem publicado, não tem muita coisa. Agora, o lado de processos, o lado de estruturação, de como as coisas, o fluxo das coisas era muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais fluido, exatamente. Muito mais fluido. Então, aquilo já começou a me chamar mais atenção. E aí, talvez ali já, essa minha busca, ali já pensando nisso, quando eu estava lá, me ofereceram a coordenação de uma UTI aqui, antes mesmo de voltar para Natal, me ofereceram a coordenação da UTI, no Hospital Municipal de Natal, que estava abrindo ali no momento. Então, eu vi uma oportunidade de começar um serviço, né, ali sem seus vícios, tentar meio que começar do zero ali, foi um grande desafio. Logo depois eu tinha feito concurso para a EBSER, né, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, aqui para ser médico do Onofre Lopes, e acabei sendo chamado e comecei a trabalhar também lá na UTI do Hospital Universitário, e em seguida fiquei 2 anos, quase 3 anos no Hospital Municipal, e aí recebi o convite para coordenar uma outra UTI no hospital privado aqui na cidade. Eu trabalho hoje, sou coordenador médico da UTI do Hospital da Promata, e estou lá desde então no Hospital da Promata coordenando a UTI, e sou médico também da UTI lá do Hospital Universitário. Então, digamos que em termos de trabalho, a princípio seria isso. Outras coisas a gente vai conversando aqui durante, mas essa seria um pouquinho da minha jornada até esse momento.
Massa, muito legal. É uma coisa que eu queria ressaltar é como as várias profissões sentem as mesmas dificuldades, né? Você está comentando assim que quando você chega na prática, o teu aparato tecnológico não é o suficiente. Talvez teoricamente até seja o suficiente, mas você não foi exposto experiencialmente às condições em que você vai encontrar. Então, uma coisa é você ter um estudo de caso, né, como a gente faz também na tecnologia. Outra coisa é você estar com um app em produção e o negócio dá pau e simplesmente você tem milhares de pessoas usando. A mesma situação que você chega na prática e, pô, você sabe o que tem que fazer, mas são tantas informações, tantas coisas e a pressão do tempo e ainda pior porque você está lidando com a vida de uma pessoa que aí torna as coisas Sim. muito mais drásticas do que qualquer outra coisa que eu possa experimentar na minha área de engenharia, na minha área de software, ou o pessoal que eu venho conversando na área de direito, de administração, enfim, de todas as outras, né? Então, o lidar com a vida humana coloca uma pressão que é muito maior, psicologicamente falando, do que qualquer outra das profissões. Mas sim, o fato é que as nossas universidades têm um problema hoje que tem que se adaptar a essa questão e a gente discute muito uma aproximação do mundo acadêmico com o mundo, com o mercado, com o mundo prático, ou seja, no contexto da medicina, da enfermaria, seria realmente colocar as pessoas para verem o dia a dia desse negócio, né? E a outra parte que eu achei muito interessante é quando você coloca a questão de processos. Afinal de contas, a medicina, o direito, a arte ou qualquer outra profissão que você pegar, a gente termina sempre fazendo processos. E é importante como esses processos precisam ser fluidos. E nesse contexto do processo, a gente precisa de uma coisa, é estar sempre atento para ver, posso fazer melhor? Uhum. Existe uma maneira diferente de fazer aquilo que eu estou fazendo? Então, é uma coisa que muitas vezes a gente vê dificuldade de pessoas de abrirem a mente, né, de estar aberta assim, será que tem alguma coisa diferente? Ah, não vou pensar, tá bom do jeito que tá e vamos tocando o barco e beleza. E essa inquietude de estar sempre buscando uma coisa diferente e de ver lá, né? Pode ser que a coisa diferente pode não ser melhor do que você já está fazendo, mas já te dá uma luz de que, ok, existem maneiras diferentes de fazer. E a essência das coisas que eu tenho repetido muito nessas lives, que é assim, tudo termina em gente. Isso. Então, se for administração, medicina, tecnologia, direito, escambau, tudo termina em gente. Sabe? E, às vezes, na universidade a gente fala muito, eu particularmente falo muito de cliente, né? E tem umas pessoas que vêm e batem na gente, pô, cliente, que história é essa de cliente? Mas, meu amigo, cliente é uma pessoa que é um usuário. Então, Isso. assim, uma pessoa que vai para um médico, ele é cliente do médico, porque ele tem um problema e ele busca a solução desse problema. Ponto. A definição de cliente, para mim, é essa. Então, tanto na saúde quanto fora dela, a gente tem essa questão do cliente. Sem né? dúvida. Então, Sem dúvida. aí. Se você parar para pensar, por exemplo, eu acho que isso é até um problema quando a gente fala, principalmente universidades em geral, mas talvez a pública isso seja mais evidente. Eu tenho uma percepção que, por exemplo, por que é tão diferente os serviços de saúde público em termos de experiência do cliente quando comparado aos serviços de saúde privado, em geral, né? Por que é tão diferente? Se você parar para pensar, o serviço de saúde público muitas vezes é a única oportunidade que a pessoa tem. Não há concorrência, por exemplo. Tá? Então, eu só tenho, por exemplo, digamos, o Hospital Valfredo Gugel para receber trauma. Eu não tenho opção, se eu for mal atendido aqui, eu vou para outro hospital. Não tenho, é aquela única. Mas se eu tiver um convênio de saúde, uma seguradora, ou se eu tiver condições de pagar particular, eu posso ir para o hospital X, Y, Z. Se eu não for atendido, eu simplesmente, se eu tiver condições, eu vou para outro hospital e nunca mais retorno. Falo mal daquele hospital. Então, e isso talvez em nada tenha a ver com a técnica. Se você for olhar, a maioria dos profissionais que trabalham em serviço privado trabalham no serviço público também. Então, não é pelo lado técnico profissional que você vai ser melhor atendido ou ter uma melhor experiência ou não. Eu acho que falta um entendimento para a gente da saúde e tal, em outras áreas com certeza, mas, por exemplo, ter talvez essa ideia até do varejo. Tá? Por exemplo, se eu vou comprar um celular e eu vou na loja da Apple, por exemplo, eu espero ter uma experiência.
Se eu não tiver dinheiro para comprar esse celular, um celular da Apple, ou um celular mais caro, e for numa outra loja, provavelmente eu terei outra experiência. Se eu for num restaurante que me cobra mais caro, eu espero um tipo de atendimento. Exato. Se eu for num restaurante, num self-service, é outro. Então, a gente tem expectativas que são lançadas a partir daquilo que você está buscando e quanto você está investindo. E a gente, às vezes, não tem essa percepção do lado da saúde. Então, assim, não é que eu não tenha que atender diferente. É claro que eu tenho que atender todo mundo bem, mas existem algumas expectativas que eu tenho que procurar atender para ser o meu diferencial. Afinal, a maioria da população é leiga sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, lá da medicina, você não tem como saber se eu sou bem formado ou não. Você pode saber até se a minha universidade era boa, se o meu instituto era bom, mas você não tem como saber exatamente se eu era um bom profissional, tive uma boa formação ou se eu empurrei com a barriga ali. Exatamente. Então, a maioria dos especialistas você não tem como saber. Então, vai ser um relacionamento humano de como a pessoa te trata, se ela tem o seu celular quando você liga, se ela está realmente preocupada em resolver teu problema ou simplesmente está preocupada em atender você e que entre o próximo, sabe? Exato. Então, falta às vezes a gente esse entendimento e a gente tem a tendência a achar que quanto melhor formado eu sou, ou seja, quanto maior o meu título, quanto melhor a minha universidade, as pessoas naturalmente vão me procurar porque eu sou muito bom. E isso vai ser reconhecido e por isso eu vou receber mais, vou ganhar melhor. Quando na verdade a gente vai olhar no mercado, nem sempre quem ganha melhor, quem é melhor reconhecido, tecnicamente entre os pares, é reconhecido como o melhor tecnicamente, eu digo, de execução de um diagnóstico ou de uma terapêutica, sabe? Quando você vai ver, são pessoas que sabem, têm um relacionamento interpessoal, têm uma habilidade de fala, de comunicação muito boa. E isso acaba sendo aquilo que te transparece os olhos para o cliente, para o paciente. O paciente, por exemplo, quando entra no hospital, ele não tem como saber quais são os processos, todos os processos de segurança que aqueles profissionais estão levando em consideração. Mas ele olha se o hospital está limpo, se o hospital tem um ar-condicionado para que ele não sinta calor, se a cama está limpa, forrada, se é confortável, se a cama está funcionando, se é uma cama elétrica, se a TV que ele vai utilizar ali está funcionando. Se é o alimento que ele come é um alimento saboroso, mesmo sendo alimento de hospital. A gente já tem hoje alguns hospitais com um chefe de cozinha internacional que coordena a cozinha do hospital. Então, isso é a experiência do cliente, né? Do usuário, experiência do cliente, exatamente. E isso faz com que a gente retorne para aquele estabelecimento. Quando eu falo isso, assim, a gente está falando de saúde, mas isso vale para qualquer negócio, né? Para qualquer negócio. E assim, não é porque é público que tem que ser ruim. Não. Né? Ele pode ser tão bom quanto qualquer experiência privada, desde que se queira fazer, que se tenha os recursos necessários para fazer. Né? Eu achei muito interessante a questão da relação interpessoal, na questão que você acabou de relatar, que é também muito clara para nós da área de tecnologia, que nem sempre os caras que são mais, que aparecem mais, que são mais procurados, são os caras que são top tecnicamente. Mas o cara tem uma maneira de falar, tem uma maneira de explicar que envolve as pessoas, e óbvio, as pessoas vão procurar. E eu me lembro muito da minha mãe, que ela era apaixonada por um médico dela, né? Porque o cara era realmente muito legal, que assim, toda coisa que ele ia explicar para ela, ele explicava nos detalhes, fazia desenho para ela entender tudo. Então ela saía satisfeitíssima, porque ele se preocupa comigo. Né? Então, aquela relação médico-paciente deixou de ser só médico e um paciente qualquer. Passou a ser entre duas pessoas. Exato. uma relação de como se diz, de confiança. Né? E é isso que tem que se estabelecer. E é uma coisa que nas profissões tem sido negligenciada. Ou seja, nas universidades a gente se foca no técnico. Mas, poxa, eu vou ter que resolver problema de pessoas. Então, eu tenho que, pelo menos em parte, entender quem são as pessoas com quem eu estou lidando. Né? Então, aí entra toda essa parte de gestão que você foi, por sua conta, buscar. Como é que eu faço? Como é que eu gerencio pessoas? Como é que eu lidero pessoas? Isso. Né? E essa é um problema sério hoje, no mercado atual. Né? Tanto que a pergunta daqui médico também tem que sair da caverna? Tem?
Com certeza, né? Se você for parar para ver, como a gente está falando, por que que um paciente retorna para um determinado consultório e mantém o médico? Não, ele não tem, como eu falei, ele não tem como saber se aquele lado técnico que ele falou, que o médico explicou, eu posso explicar com termos técnicos que o paciente não vai entender nada. Exatamente. E chega outra pessoa, como por exemplo, eu vou citar o exemplo assim, ele não é o melhor médico oncologista ou cirurgião do Brasil, mas ele consegue simplificar muito bem. O Drauzio Varella. O Drauzio, ele consegue simplificar as coisas de forma que ele consegue passar no Fantástico e todo mundo entender o que ele está falando. Exatamente. Então, isso é você conseguir atingir seu alvo de comunicação, seu público, é simplificar aquilo que parece muito complexo. Aí está a sabedoria, aí está o diferencial. Né? Porque o lado técnico, se eu digo para você que eu sou um médico intensivista, você espera que eu saiba resolver problemas de UTI. Está implícito. Quando eu contrato alguém para fazer um serviço, eu espero que no mínimo ele faça aquele serviço. O que ele fizer a mais é uma expectativa não gerada, ou pode ser gerada ou não, por mim para aquele cliente. Mas eu tenho que buscar realmente mostrar para ele o que eu tenho de diferencial para que eu mantenha aquele cliente e que caso ele necessite de mim, ninguém quer ir para UTI, ninguém quer ser meu paciente. Mas caso precise, Com certeza. mas caso precise, ele tem como confiar, ele tem uma pessoa ali de confiança que vai tratar dele, que vai mostrar para ele que não está interessado apenas, não é mais um paciente, é o seu João, a Dona Maria, enfim, alguém que tem uma família, que tem uma história, que precisa ser valorizada para que a gente possa, de fato, atender às expectativas dele. Eu, enquanto médico intensivista, eu não posso garantir resultados. Eu não tenho como garantir que eu vou curar alguém, vou devolver ele bem, são, do jeito que ele era antes. Muitas vezes a gente devolve numa condição muito pior, mas eu tenho que ser realista e eu tenho que entender quais são as expectativas que são geradas e tentar trazer o mais próximo da realidade daquelas expectativas. Já nesse sentido, até para procurar melhorar esse aspecto, em 2017, aí eu procurei fui atrás de alguma coisa que pudesse me acrescentar e aí veio a ideia do mestrado, né? Eu fui atrás de fazer um mestrado de gestão de qualidade. Então, eu terminei o mestrado ano passado, mestrando gestão da qualidade em saúde. E aí, isso que abriu as portas ainda para tentar entender processos, ver o quanto a gente da UTI, a gente se espelha muito na aviação, a gente se espelha muito nas usinas nucleares, em termos de mecanismos de segurança, uso de checklists. São processos que não são inerentes, não nasceram na medicina, não nasceram na UTI, mas que são facilmente incorporados. E para isso eu tenho que estar com a mente aberta. Então, assim, eu posso ter ideias muito boas vindo de vários locais. E isso não vai ser a minha aula de cardiologia, a minha aula de pneumologia, não é saber operar que vai me ensinar. Mas se eu não estiver aberto para procurar, para entender isso, eu sempre vou continuar tendo os mesmos resultados. É burrice achar que a gente vai fazer... É interessante, porque a gente olha assim para as grandes companhias, os grandes institutos, os hospitais, etc., que têm resultados bons, são reconhecidos. Aí quando a gente diz, beleza, mas você está disposto a fazer o que eles fazem? Você está disposto a investir em coisas que eles investem? Porque às vezes a gente só quer os resultados, mas a gente não quer atravessar todo o processo. Exato. Não quer os custos associados àqueles resultados. Não quer, só quer os louros. Exato. E aquilo dá um trabalho danado. Falando nisso, eu me lembrei que o Albert Einstein acabou de lançar um negócio lá, um laboratório de tecnologia para incentivar inovações, ou seja, para tentar cultivar essa mente aberta, né? E é uma coisa que a gente aqui na Tech Social fala muito, em especial para o pessoal de TI, né? Porque termina sendo mais TI porque eu sou da área de TI, mas tentar trazer isso para todas as profissões. Cara, a vida hoje é uma interdisciplinaridade completa. Então, assim, como você disse, você tem um procedimento que você está usando dentro da UTI que você tirou da parte de aeronáutica, você tirou da parte de usina nuclear, de submarino. Por quê? Porque aqueles negócios lá são situações extremas. Isso. E numa situação extrema, você tem que estar pronto
para você ter os recursos de segurança para garantir se algo de ruim acontecer, você esteja preparado para a gente reagir. O brasileiro tem uma mania, né, no meu ponto de vista, que é o otimista exagerado, né? Nunca vai acontecer. E eu achei engraçado que eu me lembrei agora, você falando dos processos, que quando eu estava na IBM, a gente estava montando uma linha de produção lá em São Paulo, e os caras lá de fora, da IBM de fora, que eram os clientes, chegaram assim, pô, eu quero o disaster plan. Aí o cara, desastre o quê? Eu digo, um plano de desastre, cara. Mas como assim? Eu digo, olha, eles querem saber o seguinte, se acontecer uma fatalidade, certo? Você tiver que parar de produzir hoje, quanto tempo tu leva para continuar produzindo? Ou seja, que gap eu vou ter para continuar recebendo os meus materiais que eu estou comprando a você, justamente porque eu não quero interromper o fornecimento para o meu cliente final lá fora. Aí, por exemplo, o americano já chegou assim, olha, eu quero um plano de desastre aí, porque eu soube que de vez em quando inunda. Né? Era perto da Marginal Tietê, cara, aquele treco inunda. Né? E o cara disse, pô, mas faz 10 anos que não inunda. Sim, mas já inundou, né? 10 anos atrás inundou. Então, o próximo ano pode inundar de novo, né? Exato. Então, assim, o cara quer, ok, se inundar esse negócio, quanto tempo a gente leva para tirar essa linha daqui e botar para lá? E foi uma dificuldade para fazer, cara. Uma dificuldade para fazer. E a gente chegou assim, bicho, a gente tem que testar. Como assim testar? Eu digo, rapaz, a gente tem que ver se o que a gente planejou e mais ou menos dá certo, né? Então assim, pô, mas a gente vai mover? Não, não vai mover. Vamos simular que a gente vai fazer os movimentos, quanto tempo vai levar, quanto custa fazer tudo aquilo. Então assim, esse otimismo exagerado da gente, às vezes vem pelo lado ruim, né? E como você diz, você está num ponto que é muito crucial para as pessoas, porque, como você disse, ninguém quer ser seu cliente. Né? E eu já estive do lado, né, quando minha mãe e meu pai foram para a UTI, né? Então, assim, é aquele momento trágico, porque você sabe que é um momento limítrofe. Ele pode ir para lá, pode voltar, mas tem uma chance de não voltar real. Né? Então, gerir essa emoção, ou seja, o fato de você conversar não só com o seu paciente, mas com os familiares que estão ao redor dele, que eu achei muito massa quando você disse, ele tem uma história, cada paciente tem uma história. Né? Cada paciente é filho de alguém, tem filhos, é pai de alguém, mãe de alguém, tem netos, né? Então, assim, cara, ele não tem nada de diferença de nós. A única diferença é que ele está na cama e eu continuo em pé do lado dele, né? Então, assim, muito interessante essa parte da valorização da pessoa e do emocional, em especial nessa área que você está, que é a UTI. Imagina que eu tenho duas histórias interessantes aqui. Uma, eu me lembro de um professor contando que na época na UTI que ele trabalhava não era permitida a presença de familiares, que é uma coisa que a gente precisa mudar urgentemente, a presença da família na UTI. Criou-se um tabu que a família não pode ficar na UTI e isso tem que ser quebrado o mais rápido possível. Cada vez mais os trabalhos saem, mostram o benefício da família dentro da UTI com o seu ente querido, por vários aspectos. E aí ele contava a história que chegaram para ele, era coordenador de uma UTI, e disseram assim, olha, o familiar da paciente ali disse que não vai sair de jeito nenhum. Pode chamar a polícia, o que for, ele não vai sair. Era o filho de uma mulher, de uma senhora. E aí ele disse, tudo bem, aí o pessoal tudo muito chateado, tal, a equipe toda, ele foi conversar. O cara, olha, nem vem falar comigo porque eu não vou sair. Ele, não, tudo bem, mas eu queria conversar contigo, tal. E aí foi escutar a história do cara, né? E aí o que foi que o cara disse, olha, só sou eu e minha mãe, nós já moramos juntos sozinhos há mais de 20 anos, e simplesmente a gente prometeu um ao outro que no fim das nossas vidas a gente não ia sair perto um do outro. Então isso é uma promessa que eu fiz para ela. E não há nada no mundo que me faça quebrar essa promessa. Porque eu vou ficar arrependido. Se ela morrer hoje à noite, por exemplo, eu vou pensar nisso pro resto da vida. E ele olhou para ele e fez, o senhor tem razão. Então ele comprou a briga com a UTI inteira, com a equipe da UTI inteira. Mas o cara lá, o familiar, tinha razão. Porque havia um compromisso muito maior por trás do que aquela regra, diria até arbitrária, que estava estabelecida naquela UTI, naquele local.
E se a gente não tiver atento para abrir a cabeça para ouvir as pessoas, que tipo de ser humano sou eu? Que tipo de ser humano sou eu? Eu costumo até dizer, eu não gosto de falar muito, o pessoal fala, eu estou até falando muito, mas eu não gosto de falar muito porque eu gosto de ouvir. Porque o que eu vou falar já está na minha cabeça, eu já sei, então eu não vou aprender nada. Mas quando eu ouço, eu sempre aprendo. Então, se a gente não tiver disponibilidade para aprender, o que vai ser da gente? A gente vai estar o tempo todo no mesmo local. Né? A gente vai estar o tempo todo no mesmo local. Nada. E essa coisa do plano de desastre que você falou, a gente se viu isso agora, né? No meio de uma pandemia, não tinha leito de UTI para todo mundo. Então, essa coisa do lockdown, tudo, isso não é um plano de desastre local, mas municipal, seja estadual, enfim. Porque realmente não havia. Houve momentos que a gente precisava escolher o que a gente ia fazer. Não tinha, não é porque eu não queria, porque não tinha mesmo leito de UTI. A gente sofreu muito, foi um período de desgaste emocional, e aí eu acho que você ter, não é só o conhecimento técnico aqui, mais uma vez, então eu enquanto coordenador, eu me coloquei à frente também, e foi um período muito difícil, assim, espero não precisar mais passar por nenhum momento como esse que a gente passou. Eu e vários médicos, a gente se contaminou, tivemos Covid, e mesmo Covid, cheguei a me internar no hospital, mas internado eu ainda estava trabalhando, querendo ajudar. Eu me internei no hospital onde eu trabalho, então eu queria saber como é que estava o paciente do leito 2, o seu João, porque eu estava preocupado que ontem ele não estava bem. Recebi notícia de paciente meu que faleceu na UTI enquanto eu estava internado. Aquilo acabou para mim, porque é como se eu não tivesse feito o meu máximo, sabe? Mas, assim, então isso é desgastante, e isso em nada tem a ver com a parte técnica. Eu tenho que saber gerenciar as minhas emoções, transparecer que eu estou bem, estou tranquilo, enquanto líder daquela UTI, para que os meus liderados, os médicos e enfermeiros, não titubeiem, né? Porque eu preciso daquelas pessoas, eu não vou aguentar sozinho. Então, e você precisa delas no máximo. No máximo. Ali era num momento que, nossa, o mais difícil, né? Eu diria que o mais difícil em toda essa pandemia não foi a doença Covid, era tudo que estava relacionado a ela. Era o fato dos familiares não poderem entrar na UTI, eu ter que ligar para passar uma notícia, fazer uma videochamada, era o mais próximo que eles conseguiam. Passar, às vezes, mais de um mês e meio sem ter contato próximo ao seu familiar, porque havia uma chance dele se contaminar se ele fosse lá. Daquelas pessoas, eu me lembro do meu primeiro paciente que a gente teve sucesso, ele foi entubado, a gente conseguiu tirar o tubo, e aí eu vim uma alegria, assim, para dizer, não vou falar o nome dele, mas seu fulano, o senhor lembra de mim? E aí eu me toquei que ele não ia lembrar, porque eu sempre estava de máscara, de face shield, então ele nunca ia saber meu rosto. E aquilo, assim, foi uma coisa tão marcante para mim, sabe? Cara, que massa. E é impressionante como pequenas coisas, né? A gente procurou colocar nossa foto com um nome aqui para as pessoas identificarem, a foto caía, a gente pensava em outra forma para que as pessoas soubessem que tinha outro ser humano ali, não era aquela figura... não era aquela máquina grotesca vida ali. Não. Eu até tenho medo, assim, essa coisa... Confesso que assim, eu não gosto muito desse título de herói e tal, essas coisas, porque dá uma ideia que a gente é sobre-humano. A gente não é. A gente é humano, a gente tem nossas falhas, a gente tem os momentos de tristeza, de angústia, de alegria também, mas a gente tem dificuldades como todo ser humano. Assim, tinha momentos que eu passei, acho que uns 3 meses, almoçando 4 horas da tarde, aí não conseguia jantar, perdi quase 10 quilos durante a pandemia trabalhando. Então, assim, para poder fazer alguma coisa. E chegava em casa sentindo que não tinha feito tudo, ainda por cima. Mas uma coisa que você falou agora que eu achei muito importante. Vocês não são heróis, tá? Vocês não são os heróis dos quadrinhos. Mas vocês, para mim, são heróis no sentido assim, cara, você tirou o máximo de você
por um tempo longo, e assim, você sente dor, você sente a emoção, a tristeza, você se abate, e o que é que vocês fizeram? Levanta a cabeça porque eu tenho coisa para fazer, se eu não fizer, eu vou sobrecarregar alguém mais, e isso não é certo, então eu faço o que tem que ser feito. Né? E eu vou levar isso um pouquinho mais, por exemplo, para os meus alunos, para essa geração atual. Cara, eu não sei muito o que está acontecendo com essa geração atual, mas assim, cara, você tem que fazer uma coisa, faça, dê seu jeito, faça, entendeu? Ah, mas e se der errado? Deu errado, faça de novo, entendeu? Mas assim, não deixe de fazer. E assim, eu tô vendo muitas pessoas, muito jovens, assim, tá, beleza, o que é que você quer? Não sei. O que é que você vai fazer? Não sei. Eu digo, cara, você está esperando que cheguem para você e botem uma oportunidade na sua frente? O Divino Espírito Santo, assim, ilumine e tal. Isso, exato. Aí eu digo, rapaz, se você quer alguma coisa, vá atrás dela. Porque não vai ter... Eu costumo dizer para os meninos, e os meninos ficam putos comigo, né? Porque eles dizem, olha, bicho, o universo está cagando e andando para você, amigo. Certo? Verdade, então, assim, não é o universo que vai te dar a tua vida. Tua vida, quem faz é você. São as suas decisões, é o que você quer fazer, é o seu esforço. É como você disse antes, as pessoas querem os louros, mas não querem a caminhada, não querem a jornada, não querem o trabalho ferrado de você estar lá estudando e atendendo. Né? Todo mundo quer ser patrão, ninguém quer ser empregado, mas ninguém quer olhar o que o patrão rala também para ser patrão. Né? E o que ele fez antes de ser patrão. Isso. Você fala isso aí, parece que as pessoas têm medo de errar, como se errar fosse algo ruim. A gente tem que tentar desmistificar essa questão do erro como algo ruim, né? Hoje, por exemplo, eu montei uma empresa que é de telemedicina, eu e mais 2 sócios. Mas eu não comecei essa questão de empreendedorismo agora. Eu me lembro quando eu era residente de clínica médica e eu estava para fazer ali meu trabalho de conclusão de curso, não sabia exatamente o que fazer, conversando com o professor, ele, Eduardo, eu não conheço nenhum aplicativo voltado para a área de medicina intensiva em português. O que você acha da gente desenvolver? Vamos lá. Então, eu fiz um aplicativo ali, uma coisa pequena, mas era de procedimentos em UTI. Então, havia um passo a passo, com fotos, tal, não sei o quê, uma coisa básica. Mas foi uma coisa que saiu ali. Ainda a gente chegou a, sei lá, acho que vender ali $6 mil na época, ali por 2012, que 2013. Ficou ali uns 3 ou 4 anos na Apple Store. Depois a gente acabou não andando com ele, mas foi uma coisa, foi um aprendizado. Eu vi ali uma coisa que poxa, não é só atendendo o paciente que eu posso fazer a diferença. Existem outras coisas que eu posso fazer. E aí agora, no meio da pandemia, no meio do caos, eu, um professor lá de Fortaleza, um colega meu que fez residência comigo, a gente comentando, poxa, se a gente está difícil aqui nas capitais, tal, imagina como é que estão nos interiores, né? Nossa, isso deve estar difícil. E a gente conversando, olha, mas tem fulano que está fazendo, mas está fazendo por telemedicina, tal. E ele faz assim, assado, tal. Poxa, se a gente fizesse junto, a gente fazia melhor, eu acho, né? Aí a gente riu daquilo ali e tal, começou a conversar. E tal, a coisa foi andando. Em 3 meses a gente estava com uma proposta montada, com 2 hospitais interessados, surgiram outros, e a gente, vamos ver aqui e tal. Hoje a gente já está há 3 meses com um hospital no interior do Ceará, trabalhando com telemedicina. Tem um outro hospital para começar agora, e outros aí na agulha. A gente está estruturando melhor nosso serviço, entendendo as dificuldades, montando melhor os processos, mas oportunidade tem. A gente precisa estar aberto a enxergar e não achar que é simplesmente pegando o meu livro, decorando ele de cabo a rabo, que eu vou ser o melhor profissional. Às vezes as coisas não estão nem na nossa área de formação. Provavelmente o diferencial não está na nossa área de formação, porque a nossa área de formação, todo mundo que é da área está olhando para aquilo ali. Mas a pessoa, o diferente é justamente olhar para outras coisas, seja ela música, seja ela as artes, seja ela, do meu lado que eu não sou da área de exatas, talvez esteja nas exatas, e essa interseção, ter esse olhar, ter essa abertura, é que no final das contas faz com que a gente se integre, que a gente converse e a gente chegue numa coisa diferente.
Eu acho que é isso que falta entender. É aquele tal do discurso do Jobs lá em Stanford, que já viralizou, que ele diz assim, cara, você tem pontos. O que você tem que fazer é interligar esses pontos. E são pontos assim muito diferentes, que ele na coisa dele diz, rapaz, eu fiz caligrafia porque eu gostava muito de escrever bonito. Se eu não tivesse feito o curso de caligrafia, não tinha nascido as fontes na Apple, né, que foi o primeiro computador a pensar em ter uma fonte bonitinha, né, tal, legal. E isso hoje é a coisa mais comum que a gente tem. Né? Então, assim, é essa capacidade de interligar coisas completamente diferentes. E, de fato, a gente só consegue colocar uma capacidade mental de conectar isso quando a gente viaja por esses outros universos. Quando a gente vai ouvir as músicas, quando a gente vai para o museu, quando a gente viaja e se preocupa com a cultura que você está vendo, que você está aberto a ouvir, que eu bato demais de cara, Deus nos deu duas orelhas e uma boca, a gente tem que ouvir 2 vezes mais do que a gente fala. Com certeza. Porque o aprendizado realmente está em você ouvir e fazer as conexões com aquilo que você tem lá na frente. Então as pessoas que ficam falando o tempo não têm condições de ouvir, de conectar com essas outras coisas, né? De buscar essas outras ligações. Né? Pois é, a gente tem que parar de pensar assim, a gente se coloca muitas dificuldades para realizar as coisas. Eu vou falar, por exemplo, quando você é universitário. Mas eu não paguei determinada disciplina, eu não sou da área tal, então não tenho como resolver esse problema. Quando você vai para a vida real, as pessoas não estão interessadas se você já fez, já deixou de fazer, elas querem que você resolva um problema. Elas te trazem um problema. Elas não sabem, elas não são obrigadas a saber que eu, Eduardo, não sei fazer uma cirurgia X, não sei resolver o problema daquele meu paciente, porque eu não tive a formação específica. Não, ela quer que eu resolva. Se vai ser eu, se eu vou arranjar outra pessoa para resolver. Exatamente. Ela quer que eu, no final, dê uma solução. Então, a gente tem a tendência de achar que não, isso não é meu dever, isso não é meu problema, porque eu não... Ele que procure outra coisa. Não, inverte. Pensa que todas as vezes que você foi bem atendido, que você teve uma boa experiência, como na maioria das vezes, aquela pessoa que te proporcionou uma boa experiência, ele foi além das suas expectativas. Com certeza. E isso não quer dizer gasto de dinheiro, não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa só te ouviu, às vezes a pessoa só veio à sua mesa e perguntou se você gostou daquele prato. Às vezes a pessoa só foi até você e perguntou como é que estava você, como é que estava o seu dia, lembrou que você foi outra vez lá, perguntou como é que estava teu filho que estava lá brincando naquele outro dia. Só isso. Poxa, aquela pessoa é atenta, aquela pessoa está preocupada comigo. Às vezes ela não é a melhor, provavelmente ela até não é a melhor tecnicamente, porque ela se ateve a outros aspectos do ser humano, que às vezes a gente não tá de olho aberto, né? Tem um professor amigo que ele fez uma postagem no blog, inclusive está lá no blog da gente, que ele fala assim, precisamos de mais aluno 7,5. O aluno 7,5 é o aluno que está na média, ou seja, ele é razoavelmente bom tecnicamente, mas ele está antenado em outras coisas, cara. Ou seja, a técnica não é 100%. Hoje, o pessoal de RH fala muito, 20% técnico, 80% comportamento. Então, você muitas vezes contrata o cara porque o cara é muito bom tecnicamente e manda o cara embora porque comportamentalmente o cara não faz nada. Ele não consegue interagir, ele não consegue socializar, ele não consegue ensinar. Né? E como você falou agora, uma coisa sensacional, às vezes as pessoas vêm com um problema para você, se você não fugir do problema, você tentar resolver, muitas oportunidades podem estar dentro desse problema que a pessoa te trouxe, cara. Então, você não sabe como fazer aquilo, vou procurar alguém, vou ver como é que eu faço, vou tentar gerar uma solução, pode trazer uma ótima oportunidade de coisas fantásticas que podem surgir por aí. É como você disse, o processo de empreendedorismo que você está agora veio do caos. Porque foi no meio do caos que o negócio... Epa, peraí, tem um buraco aqui que eu podia sanar e fazer algo por ele. E uma coisa muito interessante, muita gente fala assim, cara, sim, mas vai ganhar dinheiro? E o que há de errado em ganhar dinheiro? Sabe? Ganhar dinheiro não é errado. O foco nele é que é errado.
Ou seja, o seu foco é resolver problemas. Certo? Nessa solução, vai haver venda, com certeza você vai ter custos para implementar, vai fazer alguma coisa, nada mais justo que você receba. Tá certo? Mas o foco não pode ser dinheiro. Tanto Sim. que eu estava com uma outra live com um amigo meu da IBM, o Marco Aguilar, e ele falou assim, cara, se você vai empreender e o seu pensamento é vou ficar rico, você já começou errado. Pode parar que vai dar errado. Tá certo? Você tem que estar focado naquilo que você vai fazer. Se você gosta daquilo, se que a pessoa que vai receber aquele serviço vai achar legal, enfim, tudo menos o dinheiro, porque o dinheiro vem como consequência daquilo que você está fazendo. Eu até brinco que quando eu escolhi fazer medicina intensiva, várias pessoas disseram, não faz medicina intensiva, faz cardiologia, faz outra especialidade e trabalha um TI, porque as pessoas fazem isso. Eu digo, mas eu não quero fazer outra coisa, eu quero trabalhar com medicina intensiva. Eu até brinco, a melhor escolha que eu já fiz na minha vida foi quando eu decidi que eu não ia ser rico. Foi libertador. Aquilo foi libertador. Cara, é isso. É libertador. E aí eu digo, eu pensei só uma coisa, eu vou passar fome com o que eu vou fazer? Não vou. Eu vou ter oportunidades, eu vou conseguir ter um relativo conforto. Ótimo. Pronto. Daqui para frente tudo que vier é lucro. E aí as coisas foram acontecendo, eu não planejei isso, eu não planejei, mas as coisas que te dão prazer, elas te abrem os olhos para outra coisa e você não fica esperando a sexta-feira para chegar ao final de semana e descansar e odiar a segunda-feira, porque chegou a segunda-feira, eu tenho que voltar a trabalhar. Você fica aqui no Tech Social, a gente chama isso de síndrome 5x2. 5 dias de miséria com 2 de satisfação. E não é nem 2, né? Porque na tarde de domingo já começa a depressão do Fantástico. Exatamente. Então a gente tem que parar um pouco com essa história de que a vida só acontece no final de semana. A vida acontece muito mais durante a semana do que no final de semana. Com certeza. E você conviver bem com as pessoas, você se dar bem, ter um bom ambiente de trabalho é fundamental. Eu tenho uma colega que é intensivista comigo e ela, uma vez, ela trouxe o bolo no aniversário dela. Poxa, você nem deixou a gente trazer o bolo tal, no seu aniversário. Ela fez, não, eu quis trazer porque eu convivo com vocês mais do que eu convivo com a minha família. Legal, então, assim, vocês são minha família, de certa forma. Então, eu quis trazer porque eu quis comemorar com você. Eu não quis ter nem o risco de vocês esquecerem de trazer. Eu quis trazer. Então, assim, esse sentimento é um sentimento muito legal trabalhar num ambiente desse. Você se sente bem, bom. Você se sente que as pessoas ali estão com o mesmo objetivo. Isso é fantástico. Se a gente ficar só achando que o meu colega de trabalho é só colega de trabalho, e só o que importa é chegar ao final de semana que eu vou poder ir pra praia, vou poder beber e tal... A vida não é isso aí. A vida é o processo. A vida é o processo de viver e não o final, né? Exatamente, porque aquele lance de você trabalhar para se aposentar, para só depois viver, como é que você vai viver, amigo? Você já está velho, quebrado, uma série de coisas. Homem, você tem que aproveitar o durante a vida. Exato. E assim, tornar, por exemplo, esses fatos que você... Nesse caos, você acha uma saída. É uma satisfação muito grande, cara. Isso é um momento de felicidade, assim, exuberante, né? Que você diz, cara, olha só, né? Aquele insight. Então, aproveitar essas pequenas vitórias, essas coisas do dia a dia. E, óbvio, quando tem as porradas, as coisas tristes, cara, tem. E assim, a gente só sabe o que é felicidade porque a gente sabe o que é tristeza. Então, beleza, ok, vamos... Tô triste, vamos para frente, que daqui a pouco passa e virão outras coisas. Mas é enfrentar isso e curtir o trajeto, né? É isso. Pensa uma coisa difícil de botar na cabeça dos jovens, cara. Pois é, rapaz. Eu acho que se eu voltasse atrás um pouquinho na época da faculdade, eu acho que eu ia aproveitar até um pouco mais assim a minha vida durante a faculdade. Porque eu acho que a gente foca muito... Nossa, essa história dessa nota para passar e tal, e essa preocupação em decorar rodapé de livro... Isso aí com certeza não é o que o meu paciente está preocupado. O meu paciente está preocupado é se eu estou interessado e se eu demonstro interesse em resolver o problema dele. E se eu não sei resolver, se eu sei quem sabe. E se não houver quem resolva, se eu estou compartilhando da dor dele. Né? Empatia, ter empatia com o problema dele, procurar soluções. Muitas vezes você entra numa loja de determinada coisa, a pessoa não tem como te oferecer aquilo, mas ela diz, não sei quem resolve, mas vamos aqui, vamos procurar, vamos... Poxa, aquilo ali é ser humano, né? É você
procurar entender a dor do outro, né? Essa coisa eu acho que é o diferencial que provavelmente nisso espero que a máquina não nos substitua, né? Porque no lado técnico eu não tenho dúvida, a capacidade de processamento de uma máquina vai ser muito maior do que a minha para pensar em 10 milhões de diagnósticos diferenciais e dizer para mim, ó, provavelmente é isso. Mas a gente tem que aproveitar esse dado que ela me dá e colocar a humanidade nisso, porque no final das contas, muitas vezes o paciente não está nem interessado em saber qual é o diagnóstico, ele quer ser ouvido, né? Exatamente. Eu ouvi até uma live sua da história lá que a pessoa tinha tido um AVC, o pai da pessoa, a mãe da pessoa tinha tido um AVC, o cara instalou uns sensores na casa. Isso. E aí no final a pessoa ficou quietinha, mas o que está acontecendo? Não, porque quando a gente não passa pelo sensor, você liga. Então a pessoa queria era que ele fosse lá interagir, né? E a gente usa a tecnologia para substituir, quando na verdade ela deve complementar. Ela tem que ser complementar, né? E a gente tem que... essa é uma habilidade que certeza a gente vai ter que aprender. Colaborar com máquinas. Ou seja, as máquinas têm um poderio muito melhor do que nós para fazer isso que você disse, de mastigar milhões de dados que a gente não vai conseguir. E justamente o que ele faz? Pega esse dado mastigado e bota a humanidade dentro dele. É fantástico o que você disse, cara, porque aí você consegue chegar com o dado para o seu cliente. Eu fiz uma entrevista com o meu filho, que ele trabalha na parte de análise de dados, né? Ele é engenheiro da computação e analista de dados. E eu achei muito interessante, não puxando o saco para meus filhos, tá? Mas ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele disse, porque quando a gente termina com os dados, eu tenho que fazer uma história para levar esses dados para os caras de negócio. Porque, assim, eu tenho que contar uma história para contextualizar todas aquelas informações que a gente costurou, esmagou, cuspiu, para o cara sacar como é que pode ser usado. E é isso que é colocar a humanidade dentro dos dados. Ou seja, ok, o paciente não está interessado naquele resultado, ele está interessado naquilo que você vai dizer para ele, né? Naquele contato que você tem. Né? Exato. E isso é muito importante. Né? Muito legal mesmo. Perfeito, acho que é isso mesmo. Assim, a gente tem que estar aberto a entender a dor do outro para evoluir. Se a gente estiver aberto a entender a dor do outro, é verdadeiramente aberto. Não tá ali por estar, né? De vez em quando eu ouço assim de algum colega ou outro assim, esse paciente é chato, esse familiar é chato. Aí eu me pego assim, poxa, será que eu já fui chato alguma vez? Como paciente, como cliente de alguém, por que eu fui chato? Eu estava passando por um momento assim, assado. Tá, para mim é mais um plantão, para mim é mais um dia de trabalho. Como você disse ali, para a pessoa talvez seja o momento mais crítico da vida dela. Então, entender um pouco disso já me desarma um pouco. Eu vou ter que talvez engolir alguns sapos, que a pessoa vai dizer, não é porque ela não é comigo, o problema não é comigo. É todo um contexto. Exatamente. Né? E aí, se a gente está aberto realmente a isso, você ouve, e muitas vezes você concorda com a pessoa, por que ela está sendo chata, por que ela está sendo implicante em um aspecto. Ela tem razão. A maioria das vezes ela tem razão. Mas se a gente não... É como o filho que queria ficar perto da mãe. E o cara disse, ok, você tem razão. Exato, exatamente. Mas a gente está tão arregado nas nossas regras, nos nossos conceitos, ou pré-conceitos, pré mesmo, sem nenhum porquê, aquele conceito já está formado na sua cabeça. Se a gente não tiver até uma coisa da filosofia, né, uma aporia moral, né, existem certas coisas que não é certo nem errada. Não é certo nem errado algumas decisões. Por que você toma uma determinada decisão de fazer medicina e não fazer direito? Não há certo ou errado nisso, mas é uma escolha. E a gente tem que aceitar essas escolhas. E na vida isso acontece. Eu quero morar, eu quero casar, eu não quero casar, eu quero ter filhos, não quero ter filhos. Isso não são decisões certas ou erradas, são decisões que têm que ser respeitadas. E às vezes a gente já... respeitadas e trazem suas consequências, que a gente que toma a decisão tem que aceitar. Exato, exatamente, perfeito. Né? E assim, muitas vezes a gente tem aquela pressão social, você falou de filhos, né? Tem muitas mulheres que não querem ter filhos, mas como assim não vai ter filhos?
Cara, é uma decisão pessoal. Tem que respeitar, cara. Você vai amamentar, você vai criar, você vai pagar a escola, como é? Não, tá, é muito fácil, né? Dizer você tem que ter 1, 2, 3 filhos. Existe um modelo que... E quando você vai ver, realmente é isso que traz felicidade, é isso que traz satisfação, é isso que preenche para todas as pessoas. Existem modelos que a gente acha que tem que seguir para ter sucesso, seja pessoal e profissional, um complementando o outro, que esses modelos estão totalmente errados. Não é porque você fez uma faculdade que você vai ser bem sucedido na sua profissão. Não é porque você não tem formação que você vai ser um lascado, um dia desse eu estava ouvindo a live acho que era no Stock Pickers, com o André Fatala, é um cara, não sei se você já ouviu falar, que é o cara da TI lá da Magazine Luiza. Sim, já. E aí, o cara não tem formação de nível superior. O cara é técnico, mas ele vai contar a história dele. Hoje ele senta com os CEOs da companhia para explicar para investidores, e tem que ter essa habilidade de comunicação para explicar para as pessoas o que é que ele está fazendo, porque senão os caras não vão investir na companhia, a companhia não vai crescer. Então você vê que não é porque ele sabe programar ou que ele não sabe programar, se ele é bom tecnicamente. Ele sabe explicar, ele sabe dizer, olha, o que eu vou fazer aqui vai fazer com que aconteça isso, você consiga fazer tal coisa. Aí o cara, agora eu entendi e tal. E o cara não tem nível superior. É o Drauzio Varela da parte tecnológica. Pois é, né? pois é. Porque o Drauzio Varela conta uma história e todo mundo entende aquela história, cara. É isso. Você tem que ser um bom contador de história. Inclusive, eu vi um artigo recente do pessoal falando da questão da humanização das UTIs, especialmente nessa parte do corona, porque uma coisa que você falou, você tá lá com o face shield, você tá com a máscara, cara, não dá para te reconhecer, não dá para saber quem você é. Além de que você tá com toda uma vestimenta completamente estranha. Isso. Né? E como os caras estavam pensando em, eu tenho que chegar de uma forma, como vocês colocaram, as fotos no peito, falar, dar um jeito de você mostrar, tem uma pessoa aqui. Então, realmente, tudo acaba em gente. E, assim, eu achei muito legal, cara, quando você fala assim, quando eu decidi não ser rico, foi libertador. É muito libertador, cara, porque aí você acaba com aquela ansiedade de tudo tá focado com aquilo porra, que eu não posso errar. Cara, viva que as coisas acontecem. Exato. É fantástico isso, né? A gente para algumas coisas a gente tem que ter menos plano. A gente só tem que fazer, né? Agora, evitar procrastinar, procurar fazer. Eu não sei fazer. Vai aprendendo. Hoje, nossa, a informação hoje é clichê isso, né? Tá em todo canto e tal. E é verdade. Se a quantidade de informação gratuita que a gente tem disponível hoje é absurda. Então aquilo ali às vezes é um pontapé que aí você vai, ok, mas não tem um dinheirinho aqui, vou gastar nisso aqui, porque, legal, isso aqui eu conheci uma pessoa que me deu a oportunidade disso. Quando você vai ver, você construiu uma história. Um mundo, né? Agora tem que estar aberto para isso. Se não sair da caverna, vai continuar sofrendo. Vai ficar sem luz. Exatamente. Eduardo, foi um enorme prazer. Pessoal, eu não conheci o Eduardo. O Eduardo me foi apresentado virtualmente pelo Stefano, que é um amigo nosso em comum. O Stefano trabalha aqui conosco no Tech Social. Ele é o cara que tem a missão de levar a mensagem do Tech Social para o mundo, né? E, cara, como o mundo é pequeno, porque eu achei sensacional conversar contigo. Cara, você é um cara de uma profissão completamente distinta de tudo do que é da área de TI e vem falando exatamente as mesmas coisas que a gente bota lá na sala para os alunos, que a gente propaga por aí, a importância de viver o dia a dia, de procurar felicidade naquelas coisinhas pequenas e não nas grandes feitos, né? Então, assim, foi sensacional a conversa, um prazer enorme. Espero que, quando essa pandemia der uma folga, a gente possa sentar num bar, tomar uma cerveja, distrair, bater um papo ao vivo e a cores. Então, agradeço imensamente seu tempo, cara, sua atenção, seu carinho, sua empatia aqui conosco. Foi sensacional. Muitíssimo obrigado. Alberto, obrigado a você. Stefano é um grandíssimo amigo. É um cara diferente, é um cara que eu tenho muita estima, assim,
um amigão mesmo. Estava com ele agora, recentemente, agora no meio da semana. E ele, quando ele falou, me chamou, eu topo, eu acho que vai ser um papo legal. Eu gosto dessas coisas diferentes, assim. Até tenho muitos amigos não médicos, assim. Tenho amigos médicos por causa da profissão, mas tenho muitos amigos não médicos. E eu acho que sempre eles conseguem enxergar coisas que eu não estou vendo, e eu acho isso maravilhoso, porque eu aprendo um bocado também. Então foi ótimo conversar contigo. Joia, cara. Prazer enorme. Prazer foi todo meu, velho. E tudo de bom. Tchau, tchau, gente.